Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo um texto que foi publicado agorinha mesmo, há 1 hora, na página da minha querida Marli A. Martins, um texto grandão, tá? De Walter Trebitz. E falando sobre o medo, onde está o medo? Vamos lá. A gente que fala tanto em vencer as barreiras, né? Transpor as nossas barreiras, e a principal é o medo. A gente fala isso muito também em terapia, desenvolver essa força interna, essa coragem para transpor as nossas barreiras é algo que a gente também vai construindo através do processo psicoterapêutico, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou ligar um pouquinho o ventilador. Nossa, tá muito calor. Vamos lá, onde está o medo? O maior desafio para os seres humanos é encontrar o lugar, a origem, onde está e onde fica o medo. No mundo, onde encontramos o medo? Sim, o medo não se encontra no mundo, não se encontra em lugares visíveis ou locados na vida. O medo está apenas e tão somente em um lugar, dentro de nós. No que importa falarmos do medo, o que importa conhecermos onde está e onde fica. A importância encontra a razão da nossa transformação. Saber que podemos viver no medo, para o medo e como o medo é o primeiro passo para encontrarmos os caminhos da nossa transformação. Aparenta ser óbvio concluir que o medo, se não está no mundo, está em cada um de nós. Porém, essa conclusão não é recente, é histórica, e mesmo assim continuamos apavorados. O medo nos permite colecionar nossas crenças, porque se não questionarmos as nossas crenças, o medo nos fará dependentes delas. É importante observar que o acervo de crenças que nós colecionamos, muito mais que quase tudo, é derivado do medo ou da imposição do medo. É mágico perceber que as nossas narrativas diárias, o nosso comportamento vem dos nossos medos incutidos e embutidos em nosso ser. Claro, não somente deles, mas estes medos nos impõem, por vezes, muito mais do nosso tempo, do sentir da vida, do que tudo mais de bom, belo e verdadeiro que podemos expressar e aproveitar. O medo que reside dentro de cada um de nós nos rebaixa nas vibrações, escurece nossa alma e adoece nosso físico. O medo materializa a nossa realidade e assim, quanto e tanto o alimentamos, é aquilo que viveremos. No mundo há milhares de provas que seres iguais a nós alimentaram medos dos mais variados possíveis e destes medos vivenciaram os efeitos do seu próprio sentimento. O ser humano descuidado com isso experimenta os seus medos o tempo todo. Todas as pessoas que nutrem sentimentos recorrentes dos seus medos vivenciarão e terão provas materiais e físicas daquilo que sempre nutriram. É interessante observar e assim aprender que não restará dúvida aos apavorados dos seus próprios desígnios, de acordo com seu acervo de crenças negativas. A história conta que pessoas que se auto-apavoram pela violência do mundo sofrem os seus efeitos. Outros que se apavoram em viajar de avião encontrarão oportunidades em que seus sentimentos serão provados como fatos consumados. Outros nutrem o medo de se relacionar e, por vezes, sequer tendo experimentado, e o fruto das suas crenças serão as pessoas que vão encontrar. Outros colecionam pavores variados e encontram o espelho deles em suas vidas. Infelizmente, o espectro do medo tem ainda uma ligação de onda maior
que a velocidade da fibra ótica ou de quaisquer tecnologias quânticas. O pensamento humano é instantâneo e se liga às egrégoras afins, ou seja, pensamentos iluminados se conectam com a luz, pensamentos negativos se conectam com o denso e a escuridão. A produção de chorume existencial ainda é intensa e muito fácil de multiplicar, porque existe ainda uma quantidade enorme de seres humanos tomados pelos seus medos e assim alimentando a egrégora escura. O medo mora dentro de cada um de nós, mas se pode ser guardado em nosso eu, pode também ser produzido fora da nossa vontade ou longe das nossas maiores intenções. Infelizmente, existe no mundo fontes até então inesgotáveis na produção do pavor humano. Algumas fontes são diretas, outras indiretas e outras subliminares. As piores fontes a produzir o pavor existencial são as indiretas e subliminares. O medo produzido pelo entretenimento é uma das formas de tornar o ser humano mediano apavorado, e este ser paga para receber o medo, geralmente em filmes, brinquedos, impactos de marketing ou de diversão que lhe custa a saúde física e mental. Inúmeras pessoas em estados severos de depressão, síndrome do pânico, com pensamentos da pena capital contra si e outras psicopatologias não fazem ideia que essas afecções da alma vêm dos ingressos em parques, cinemas, shows ou das ideologias pregadas pelos seus ídolos de consumo. O ser humano, além de se amedrontar com o noticiário do final da tarde diariamente, compra ingressos para emular suas loucuras. O mais determinante nisso é que todos são afetados na mesma intensidade, porém cada um de nós manifesta os feitos de uma forma pessoal e com pouca ou nenhuma condição de avaliar os estragos que permite a si mesmo. As pessoas não percebem que o medo provocado em si não resulta no sentimento instantâneo de fuga ou na busca de proteção, mas em reações psíquicas por vezes inexplicáveis, surtos inesperados, estados de tristeza ou depressão sem motivo aparente. O medo induzido te faz agressivo, destemperado, reativo e intensamente negativo. É como se cada um de nós estivesse com a alma suja e, ao tentarmos limpar a sujeira, ela se projeta em nosso mundo particular como agressões, angústias, sentimentos negativos sem sentido, autonegações, desânimo e tudo mais que nos puxa para baixo ou na linha do que é negativo. O que de fato acontece hoje é que chegou a hora de darmos a necessária dimensão às nossas escolhas e saber que não somos de forma alguma blindados. Não é porque não sentimos mais os efeitos dos pavores a serem embutidos, é que eles não operam seus efeitos nefastos. Assim como aquele que abusa do álcool não percebe mais os seus efeitos, cada um de nós, ao aceitar o tosco, o rude, o violento, o cruel e tudo mais que se aproxime disto como algo natural, como um meio de distração e diversão, como uma forma de ganhar fortunas por meio da TV e do cinema, estamos permitindo o anestesiar das nossas almas como objetos de autotortura. O ser humano que lida com os efeitos putrefeitos da existência como algo natural não imagina o estrago que isso produz em sua psique. O drama mediano do ser humano tem origem fidedigna na sua negligência em viver de acordo com seu próprio equilíbrio. A exposição ao tosco na vida das pessoas
é algo que não deve ser tratado só evitando a nossa exposição a isso, mas também o banimento dos conteúdos que são fontes do pavor humano consciente ou inconsciente. O resultado de um mundo violento não é o fruto do comportamento humano violento, mas da emulação da psique humana a resultar no extravasar do medo, dos medos por esses mecanismos. O ser humano será realmente corajoso quando aprender a não pagar ou sustentar o que lhe conduz à própria loucura, ou, em suma, não alimentar aquilo que sustenta seus medos. Palavras de Walter Trebitz. Muito bom, mas eu amei esse texto. Amei, amei, amei. Peraí, gente, que agora ficou muito forte. Amei. Gente, enquanto eu vou lendo, vão me passando tantas coisas na cabeça. O medo, em primeiro lugar, é a maior fonte de alimento para as trevas. Então, tudo aquilo que de verdade nos gera medo, estamos colaborando, como dizia a Marcinha, lá do nosso antigo canal, estamos sendo marmitinhas de trevoso, né? É isso. Então, entender isso já é uma grande coisa. Falando do objetivo de se criarem tantas estratégias para infundir o medo em nós, né? Em primeiro lugar, isso. É tão simples a gente sair dessa manipulação quando a gente tem consciência, quando despertamos para todas as estratégias que estão aí tentando nos fazer virar aqueles escravos, aqueles robozinhos só falando amém, amém, amém a tudo, não é? É tão simples. Se a maior fonte de infusão de medo está na mídia, simples. Televisão é só não ligar. Ou se ligar, coloca lá num canal fechado, vamos ver animal, vamos ver descobertas científicas, vamos ver. Eu adoro Irmãos à Obra, né, que fala de reforma de casas, que eu falo que eu acho que eu daria para trabalhar com isso também. Como fala, design de interiores, alguma coisa nesse sentido. Adoro, adoro, por isso toda casa que eu vou pondo a minha mãozinha, né? E isso não vai te trazer a infusão de nenhum medo. Não, você está vendo ali uma coisa bonita, algo que era imperfeito, de repente ficar belíssimo, ok, né? Você vai tirando ideias até, claro, não temos aquele dinheiro aí, coloca a gente para baixo, né? Para fazer uma reforma como aquela dos Irmãos à Obra, tá bom, mas eu posso tirar uma ideia, né? E adaptar em alguma coisa aqui na minha casa, transformar, é tão legal isso, não é? A gente usa a nossa criatividade e com isso estamos levando a nossa energia para o positivo. Quando entramos no medo, e muitas vezes entramos sem perceber, porque, como eu tenho falado aqui várias vezes, né? A questão do mundo dual, que tem todas as suas ambivalências, tem a alegria, a tristeza, o medo, a coragem, né? O amor e o medo, que seriam também antagônicos, né? Segundo Jesus. E, ok, não é? Lidar com isso na nossa psique humana, porque desde que pisamos aqui na Terra, estamos diante dessa dualidade e, consequentemente, situações vão acontecer na nossa vida desde a nossa gestação, nosso nascimento e depois todo o nosso desenvolvimento, que vão, de fato, de alguma maneira, nos infundir medo. E também a falta absoluta do medo, que é um mecanismo de autopreservação, pode nos colocar de verdade em perigo, né? Então também é fazer o bom uso do medo como esse mecanismo de autopreservação, mas não deixar que ele tome conta da sua vida
impedindo a sua evolução, impedindo os seus desafios, né, de acontecerem e te levarem para um patamar superior no teu processo evolutivo. Na terapia, a gente sempre fala, você cria aquilo que você tem medo. Então, vamos falar sobre as feridas emocionais. Se eu tenho medo de ser abandonado, as minhas atitudes vão fazer com que a outra pessoa me abandone. Se eu tenho medo de ser rejeitado, as minhas atitudes vão fazer com que a pessoa me rejeite. Abandono e rejeição estão sempre muito juntos. Se eu tenho medo de ser humilhado, eu vou ter atitudes que vão trazer humilhação para mim. Se eu tenho medo de ser injustiçado, dependendo da forma como eu me coloco diante dessas questões de injustiça, eu posso ser injustiçada sim, não é? Então, a gente tem que ir observando o que é que está vibrando, que tipo de energia eu tenho no meu inconsciente ou no meu subconsciente. Vou contar aqui uma coisa para vocês. Quando eu morava em Santo André, ainda no primeiro casamento, eu tive uma moça que trabalhou para mim, que foi como uma filha. Ela bateu na minha porta e disse assim, a senhora, ela tinha 15 para 16 anos, uma moça de 1,80 m, linda, que parecia uma modelo, chamava Margarida. E ela disse, a senhora está precisando de empregada? E eu estava próxima de voltar para a faculdade, ou melhor, eu estava na faculdade, mas para a clínica da faculdade, onde eu teria que ficar o dia inteiro na faculdade, né? E no meu 5º ano, né, para realmente me formar como psicóloga clínica. E aí eu disse, eu tô precisando. Ela disse, mas eu preciso morar no emprego, porque eu acabei de chegar da Bahia e eu não tenho onde ficar. Uma sacolinha, meia dúzia de pecinhas de roupa. Eu disse, eu vou conversar com meu marido, entra aqui, eu vou ligar para ele, ver o que ele acha e se ele concordar, ok, a gente se organiza por aqui. Eu tinha um quartinho de empregada do lado da minha lavanderia, tinha um banheiro e né, dava para transformar no quarto dela tranquilamente. E conversei com ele, ele disse, você que sabe, sentiu confiança na menina e tal. Falei, me parece uma pessoa de verdade falando a verdade, né? E por fim, contratamos a Margarida, que passou 8 anos comigo. E ela vinha de uma família mais ou menos abastada na Bahia. Não era, tinham terras, fazenda, não era uma menina assim, muito sem recursos, né? Sem família, sem estrutura de alguma maneira. Não me parecia isso. Ela não gostava muito de falar, eu respeitava. Ok, ela ficou comigo durante 8 anos. Eu mudei daquela casa, fui para uma outra casa. Ela passou a estudar, falei, é importante que você estude. Então ela estudava à noite e eu trabalhava durante o dia. Enquanto eu estava na clínica, contratei uma outra amiga que já faleceu, conto dela no meu livro, Tornando-se Luz, o primeiro volume, a iniciação, a Gláucia, tinha sido professora da minha filha e morava pertinho da minha casa e ela vinha ficar com as minhas filhas quando eu passei a frequentar o 5º ano, que a gente tinha atendimentos na clínica e à noite tínhamos a supervisão, ficava fora o dia todo. Margarida ficava com as crianças durante o dia e a Gláucia ficava à noite, né? E um belo dia, estávamos já, a gente construiu uma casa muito grande e ela tinha lá a sua suíte, né? Bem construidinha, tudo bonitinho para ela. Ela foi sabendo aproveitar o seu dinheiro, foi comprando várias coisas para ela, né? E estudava ali perto de casa. Um belo dia, eu tinha acabado de atender, naquele momento eu tinha o meu consultório também na minha edícula, né?
e eu estava entrando para casa na cozinha, era tipo umas 10 horas da noite, sempre trabalhei até muito tarde, e ela chegou toda suja, chorando muito, e por fim falou que tinha sido estuprada. Isso em 1993, 94, por aí. E nossa, nós ficamos desesperados porque o que fazer naquela época não tinha delegacia da mulher, e a gente sabe todo o transtorno que é, a humilhação que é, etc, etc. Conversei com minha irmã, meu cunhado, que são médicos e tal, orientaram, mas o que aconteceu? Ela não era mais virgem e o rapaz usou camisinha. Ou seja, não havia resquício do estupro, a não ser ela toda suja, com a roupa rasgada, né? E muito traumatizada. Eu disse, nós temos duas escolhas, ou a gente vai fazer um boletim de ocorrência e você, infelizmente, vai ser submetida a uma série de constrangimentos pela situação como foi, ou ele com uma faca o tempo todo no pescoço dela, né? Ou nós vamos tentar entender isso do ponto de vista psicológico. E foi assim que aconteceu, né? Aí coloquei ela para fazer terapia com uma psicóloga que atendia no meu consultório, e eu depois a gente conversando bastante, né? O que é um estupro? É uma violência, uma agressão de um homem contra uma mulher. E aí ela acabou abrindo a história dela, que a mãe tinha acho que 5 filhos, ela era mais nova, e o pai dela era loiro, todos os irmãos loiros e ela morena, de cabelos pretos. E o pai achava que ela não era filha dele, e isso gerava muitas discussões, muita discriminação, muita exclusão, e por fim a história verdadeira acabou realmente vindo à tona. Ela era filha de um primo da mãe, com o qual a mãe teve um relacionamento, né? Ficou grávida, mas traiu o pai, né? Então o pai tinha razão, e quando essa história veio à tona, ela pediu dinheiro para alguém para passagem e veio embora e acabou batendo na minha casa, né? Então, aquela agressividade contra a figura masculina estava pairando no campo energético dela, né? Então, aquilo atraiu o estupro. É isso que a gente ensina na terapia. Então, é isso. Eu acho importante falar isso, porque muitas mulheres passam por isso e não entendem o porquê. Mas eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou um roubo, um assalto, um sequestro relâmpago. Tudo isso está pairando na nossa energia, no nosso campo energético, e vai atrair, mesmo que conscientemente eu não queira nada daquilo, inconscientemente aquilo vem, porque eu continuo vibrando nessa sintonia. Assim é o medo, e assim o medo cria tudo que acontece na nossa vida. Rebaixa a nossa vibração e faz com que a gente seja marmitinha de trevoso e que criemos tudo aquilo que nós temos medo. Vamos analisar isso muito bem em relação a todas as questões externas que o medo, a forma como o medo pode ser infundido em nós, não é? No caso das mídias é muito simples, só tem um botãozinho que eu tenho que desligar. Eu tenho controle da minha própria vida, eu tenho controle de que tipo de energia eu vou colocar para dentro de mim, do meu campo energético. Ou eu não vejo mais TV, ou eu vou selecionar muito bem aquilo que eu vejo. Nada de assistir programas que espreme, sai sangue,
que só exalta a agressividade, a violência que existe no mundo? Existe sim. É aquilo que eu disse já num outro vídeo já há bastante tempo. Eu posso hoje me considerar uma pessoa alienada, porque eu não quero saber. Antigamente, as pessoas viviam, eu estava aqui em Cotia e a minha família em Santo André, eu não sabia o que eles viviam porque não tinha nenhum tipo de comunicação. Vamos pensar aí antes de telefone até. Máximo carta, não é? Então eu não vivia isso o tempo todo, eu vivia a minha vida, a minha realidade, e lidar com isso era muito mais fácil. A partir do momento da globalização, não é? Dos meios de comunicação, eu tenho acesso instantâneo ao que acontece do outro lado do mundo, às vezes fora do mundo. Eu não quero saber. Eu quero lidar com as minhas coisas. Eu não quero lidar com o que é do outro, porque se o outro está passando por aquilo, alguma razão tem, kármica. E não sou eu que vou. Isso não é falta de compaixão, é entender o processo da evolução. Porque eu não estou lá onde está tendo uma guerra. Quando eu precisei da guerra, eu estive na guerra, na minha encarnação passada. Aprendi o que precisava, vim para essa encarnação. Então, a sobrecarga de estímulos, de informação, de medo, de culpa, de responsabilidade pelo outro, e vai por aí afora, faz com que a gente não consiga viver a nossa própria vida, os nossos próprios processos. Vamos nos conectar com o amor e com a coragem, que provavelmente vem do amor, para enfrentar as nossas barreiras e conseguirmos a transformação que o medo quer evitar, né? Obra de quem será tudo isso? Quem tem cabeça sabe responder. Certo? Vamos só refletir sobre tudo isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.